Boa noite, esta é a CNN Brasil, este é o WW. Kamala Harris está na parte mais fácil do trabalho dela como candidata à presidência dos Estados Unidos. Essa parte fácil é a que ela está agora, é ser aclamada como game changer, como quem mudou uma corrida. E ela está sendo aclamada na convenção do partido dela, está jogando em casa. A parte mais difícil é saber como é que ela vai andar na corda bamba, deixada pelo presidente Joe Biden. O primeiro problema para a Kamala Harris está na porta ali da Convenção Democrata lá em Chicago, mas está na porta proibida de entrar. São as manifestações contra o apoio do governo de Washington ao governo de Israel na guerra de Gaza. Uma parte do eleitorado democrata acha que Biden é corresponsável pelo que faz Benjamin Netanyahu, mortes de civis palestinos com armas americanas. Até aqui, Kamala Harris ficou praticamente em silêncio. A corda bamba é a seguinte: se ela dá razão às reclamações, desautoriza o governo do qual fez parte por 4 anos. Se apoia Biden, hostiliza um pedaço do eleitorado. A segunda corda bamba no caminho dela tem a ver com economia, com inflação. É talvez o ponto mais sensível para uma enorme fatia daqueles que vão de fato decidir a eleição americana. E o nome de Biden é associado exatamente a isso, a inflação. Kamala tentou uma abordagem diferente, falando de custo de vida e não de inflação. É que a inflação, quem combate na linha de frente, pelo menos em princípio, é a política monetária do Banco Central. Mas o custo de vida para famílias de baixa renda, por exemplo, o governo federal pode abordar diretamente através de programas especiais. Kamala atravessa agora um momento que lhe é favorável nas pesquisas de opinião. Ela é beneficiada por estar sendo vista, no momento, como uma espécie de candidata da mudança para enfrentar um adversário que é bem conhecido. Mas ela terá de dizer logo para que lado, para que direção iria essa mudança. Ela está só no começo e essa é a parte mais difícil do trabalho dela. Nessa edição vamos tratar também do arranjo dos poderes entre si, ou melhor, da falta de. Vamos primeiro à apresentação dos participantes agora da nossa roda, começando por Murilo de Aragão, cientista político, CEO da Arco Advice. Murilo, obrigado pela disposição, boa noite aí em Brasília. Boa noite a todos. Daniel Rittner também em Brasília, mas no nosso estúdio. Boa noite. E o Caio aqui no estúdio, na Avenida Paulista, comigo em São Paulo. Boa noite, Caio. Aliás, aniversário do Caio. Parabéns, Caio. Já fica todo mundo sabendo hoje. Vai ser uma gozação, né? O pessoal que comenta aí já vai comentar. Por favor, aniversário, né? Aniversário. Tá, parabéns, Caio. Não vou dizer quanto. Está chegando a maioridade. Pois é. Um dia chega. Vamos lá, pessoal. O senador e presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, disse que quer alterar pontos do acordo entre os poderes feito ontem sobre as emendas parlamentares. Hoje, governo e Congresso adiaram o que seria uma primeira reunião atribuída a áreas técnicas para tentar achar esse formato na execução de emendas. É o tal acerto entre os 3 poderes. Confira na reportagem de Gabriela Prado. As indefinições sobre o acordo são o principal motivo do adiamento da reunião, segundo apurou a CNN. A avaliação, em especial no Congresso, é de que alguns temas não foram estabelecidos com a precisão necessária. O senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça e candidato a suceder Pacheco na presidência da Casa, declarou que quer alterar trechos do acordo que vinculam as emendas de bancadas a obras estruturantes. Segundo o senador, a regra pode deixar os municípios menores sem repasses. E ele já adiantou que vai conversar com Pacheco. Nesta quarta-feira, o ministro Flávio Dino, relator da ação no STF que levou à suspensão das emendas, disse que vai esperar para analisar as alterações que possam vir do Congresso. Diante do desafio estabelecido no acordo entre os 3 poderes para fiscalizar o envio e aplicação das emendas PIX em mais de 5 mil municípios brasileiros, o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, avalia fazer auditorias de surpresa em cidades sorteadas. Essa proposta também pode ser levada aos tribunais de contas dos estados. Visto por críticos como um avanço do judiciário sobre o legislativo, o acordo conduzido pelo STF sobre as emendas foi elogiado pelo ministro Dias Toffoli. As instituições de Estado, elas se acham um Estado dentro do Estado. E elas não se conversam.
mas um exemplo importantíssimo do diálogo, que foi a reunião de 4 horas entre os 3 poderes numa solução daquilo que é, o núcleo da sustentação do Estado brasileiro, que é o orçamento de Estado. A cúpula dos 3 poderes voltou a se reunir nesta quarta, desta vez para a assinatura de um pacto para a transformação ecológica. Lira e Pacheco não fizeram qualquer menção à relação entre Congresso, STF e Planalto. Já o presidente Lula disse que o Brasil está voltando à normalidade. A minha alegria hoje é dizer para vocês que eu estou plenamente satisfeito, porque juntar os 3 poderes aqui demonstra com muita clareza, mas com muita clareza mesmo, de que o Brasil voltou à normalidade civilizatória e que os poderes, com autonomia, saberão se respeitar e cada um cumprir seu dever. Murilo, todos nós aplaudimos quando os poderes dialogam. Aliás, a gente sempre aplaude quando as pessoas dialogam em vez de brigar entre si. Mas esse diálogo está levando ao quê, afinal, considerando o fato de que um poder sempre acusa o outro de extrapolar as funções? William, primeiro a gente deve saudar o fato de que houve um entendimento ali entre representantes do Poder Executivo, os presidentes do Congresso e ministros do Supremo. Antes, o movimento anterior foi o Executivo provocando o Judiciário a tomar uma atitude que foi considerada agressiva pelo Legislativo. E o fato é que aquela decisão do Flávio Dino poderia causar retaliações dentro do Congresso em relação ao Judiciário. Temos aí questões como aquela PEC que permite a revogação de decisões do Supremo Tribunal Federal por 2/3 do Congresso Nacional. Temos também a discussão sobre mandato para ministro do Supremo e, mais, no curtíssimo prazo, a questão orçamentária do próprio Poder Judiciário, que vai ser discutida em breve no Congresso. Então, o entendimento foi bom para todos. Agora, foi um início. E, sem dúvida, na minha opinião, o Legislativo saiu ganhando, porque as famosas emendas PIX, que eram altamente questionadas, ganharam uma institucionalidade agora. Foram reconhecidas, pelo menos publicamente nesta reunião, como integrantes do processo decisório do Congresso Nacional a respeito do orçamento. William. Daniel, seguindo essa sugestão, essa provocação que o Murilo nos faz, quando a gente considera o pano de fundo desse entendimento, do almoço, enfim, do encontro lá dos 3 poderes ontem, na sede do STF, eu diria que é um pano de fundo sobre quem manda, qual poder mantém ou não as suas prerrogativas. Nesse sentido, o Legislativo as manteve e o Executivo comemora algo que ele não teria conseguido, ou seja, recuperar o que foi lá atrás, algo que estava sob seu controle? Olha, dependendo da interpretação, dependendo da leitura, dá para a gente concluir, sim, que todos saíram ganhando ou que tudo mudou para nada mudar. Isso me lembra, você sabe, William, que eu sou um argentinófilo de carteirinha e aí a gente olha a Argentina em 15 minutos, tudo muda, em 15 anos nada muda. E a gente pode transpor um pouco esse raciocínio aqui para a relação entre os 3 poderes. É legítima uma interpretação de que nesse acordão de ontem todo mundo saiu ganhando, sem grandes pedágios no meio do caminho. Ora, o Supremo saiu fortalecido, precisou botar ordem na casa e todo mundo reconheceu o Supremo, forçosamente, como um ator ali que tem uma capacidade muito grande de interferir na vida pública. O Congresso, no final das contas, conseguiu manter as emendas na quantidade que elas estão. Você pode dizer, elas não vão crescer mais, mas elas já cresceram muito. Elas saíram da ordem de 5 bilhões para 50 bilhões. Não é preciso falar em crescer mais, basta manter como já estamos. E o Executivo, ora, depois de tudo que aconteceu, ficou combinado, tudo bem que Davi Alcolumbre agora está questionando um pouco, mas ficou combinado que as emendas de comissão vão ser deslocadas para as emendas de bancada, para projetos mais estruturantes, para a construção de uma ponte, para a duplicação de uma rodovia, para a construção de um hospital. Tudo isso é o quê? Tudo isso é
PAC. PAC que tem carecido de falta de recursos, que tem sido dependente de emendas parlamentares. Então, é tudo que o governo quer, contar com emendas parlamentares para sua principal vitrine. Há um problema aí no acordo, Caio, que a gente viu na reportagem da Gabriela, que é o seguinte: combinou-se que até agora, de 10 dias, agora são só 9 dias, combinou-se que Executivo e Legislativo sentariam e examinariam, afinal de contas, quais são os critérios para essas emendas. E, pelo jeito, faltou, na verdade, combinar com os russos, né? Aquela velha frase. Toparam arrumar um esquema, mas não combinaram. Executivo e Legislativo não estão falando sobre isso. Não falaram sobre isso. Hoje, William, ontem à noite era dado como certo que hoje seria a grande primeira reunião das partes técnicas, né? Dos técnicos, dos especialistas em orçamento, tanto do Executivo quanto do Legislativo. E hoje eu fiquei monitorando isso o dia inteiro e conversando com os principais especialistas no assunto do Executivo e do Legislativo, e zero. Né? Um deles, por exemplo, me disse: a gente está no escuro. Outro me falou: a gente não recebeu nenhuma orientação ainda. E tanto um quanto o outro, um lado quanto o outro, colocando que tem muitos desafios ainda a serem aprovados e debatidos neste acordo, que este acordo deixou muita imprecisão e muita ponta solta, né? Muito fio solto. Por exemplo, principalmente as emendas de bancada e as emendas de comissão. O que são os projetos estruturantes? Quem define os projetos estruturantes? Se um parlamentar não quiser fazer emenda num projeto estruturante, vai ter uma alternativa, né? De uma maneira geral, tem muita ponta solta ainda. Você conseguiu entender isso? Porque o que está escrito ali é o seguinte: vai passar pelo crivo do Executivo, mas quem vai decidir? William, a leitura geral desses técnicos todos é que quem vai pôr a mão na massa, porque vamos lembrar também que tem um prazo de 10 dias para isso ser feito, até sexta-feira da semana que vem. Isso está combinado nesse acordo, ou seja, o Supremo referendo o acordo, Executivo e Legislativo senta para regulamentar ponto por ponto de como vai ser isso na prática. E o que eles estão dizendo é que, primeiro, não foram procurados, estão no escuro e que tem muita ponta solta ainda. Quem vai regulamentar o quê? É isso que vai ser definido. E é aí que vai dar problema ainda, porque isso não está acertado ainda quem vai definir o quê. E para amarrar, tem uma leitura geral de que o Congresso ficou bem posicionado na fita ali, no acordo geral. Essa leitura de que ficou bom para o governo retomou, governabilidade. Você concede uma parte? Sim, claro. Hoje é aniversário, ele está muito magnânimo, Doninho. William, eu não quero roubar a vez do Murilo, não, mas só para ficar nesse mesmo raciocínio do Caio, acho que um ponto ali que está complicando muito o avanço desse acordo é a fiscalização e a rastreabilidade desse dinheiro das emendas. Porque as palavras estão dadas, tem que ter fiscalização, tem que ter transparência, tem que ter rastreabilidade, mas aí vem a pergunta: como? Tudo bem, mas como? Bom, a ideia que foi ventilada ali hoje e começou a circular é a seguinte: as emendas PIX, por exemplo, você faz uma espécie de doação às prefeituras. Na prática é isso. E esse dinheiro entra na conta única das prefeituras. Aí ninguém sabe mais como é gasto, porque dinheiro, é tudo a mesma coisa. Você não consegue identificar o que vem de Brasília, o que é FPM, o que é arrecadação própria do município. Pois bem, o que está se estudando é criar contas vinculadas, contas correntes específicas. Tem uma emenda PIX para o município ali do interior do Tocantins, muito bem, vai para uma conta determinada e essa conta passa a ser monitorada, rastreada, e isso vai servir muito para o auditor da CGU, para o auditor do TCU. Só que aí vem uma dúvida legítima do Congresso, que diz o seguinte: você vai fiscalizar aqui a minha emenda, o andamento de como isso é gasto? Muito bem, mas por que a transferência do governo, do Executivo, que não é emenda, vai para o Caixa Único da Prefeitura? Ora, vamos trabalhar com a mesma transparência. E aí fica sempre esse jogo de empurra. Quer mais transparência do Congresso? O Congresso vai dizer: também quero mais transparência do Executivo. Eu não sei se o Murilo concorda, mas assim, eu ouvindo a sua descrição, Daniel, é de mais um obstáculo, mais um problema burocrático, uma questão técnica quase insolúvel. Volta a um problema que o Murilo mencionou na primeira resposta dele, que foi a seguinte: o Executivo vai e judicializa a questão.
isso é visto como uma espécie de... vamos falar a palavra, Murilo. É visto como uma espécie de agressão por parte do Legislativo. O Executivo se considera, nessa ação direta de inconstitucionalidade, a que levou a liminar do ministro Dino, digamos, o Executivo se considerar um refém do Congresso. Da perspectiva do Lula, talvez seja realmente. Agora, da perspectiva do arranjo das instituições, é válida essa descrição? Não, é um exagero. Primeiro porque antes tínhamos um hiperpresidencialismo onde o governo controlava o orçamento e, sobretudo, a execução do orçamento. Se usava o orçamento para se construir base política, e foi assim até 2015, quando o Congresso, aprovando emendas constitucionais, foi transformando as emendas dos parlamentares em emendas impositivas. Mesmo assim, nunca se chegou a mais de 30% das verbas discricionárias a serem distribuídas pelos parlamentares, que muitos consideram um exagero, porque efetivamente tira poder do presidente de construir bases políticas e de gastar o dinheiro da forma que deseja. Agora, tem dois problemas aí. O primeiro, um problema é de que nós temos o orçamento todo engessado. O que deveria ser encarado seriamente é desengessar o orçamento e permitir que a cada ano Congresso Executivo e o Poder Judiciário, dentro das suas competências, debatessem o destino do dinheiro. Mas no Brasil foi se carimbando, tem que se gastar tanto com isso, tanto com aquilo, e sobra pouco. Do que sobrou, o que ficou definido é um teto, né, que na verdade virou um piso de quase 20% da verba discricionária para o Congresso decidir. Essa questão tecnológica de rastreabilidade, isso é muito fácil de ser resolvido. Basta aí usar aplicativos e outros recursos tecnológicos que vão permitir. Agora, um outro ponto que está por trás disso é o fato de que o governo sente que um Congresso forte, e este Congresso forte, irá replicar esta composição agora na eleição de 2026. Então, tudo indica que os parlamentares hoje que atuam dentro do Congresso Nacional têm enorme chance de serem reeleitos em 2026, porque cada um deles tem, em média, 70 milhões para distribuir para as suas comunidades por ano. E, nesse sentido, o crescimento, por exemplo, da esquerda, né, dos que não são lá integrantes do Centrão, fica dificultado, porque há um favoritismo da maioria que está hoje no Congresso. Isso também se reflete na eleição do Senado, que é um tormento também para o governo, porque o Senado poderá ter uma composição altamente, vamos dizer, negativa para o presidente da República, caso ele seja reeleito. Então, há uma briga de poder por trás, há uma briga do controle do dinheiro, mas há uma briga voltada para 2026. O ponto que eu quero encerrar nessa minha intervenção é de que a forma que o assunto foi conduzido gera atritos e gera rancores e gera mágoa. Essa reação do presidente da Comissão de Justiça, Davi Alcolumbre, é clara nesse sentido, e ele provavelmente será o presidente do Senado no ano que vem, presidente do Congresso. Então, não é uma discussão fácil e que terá que ser ainda amaciada para se chegar a bom termo. William. Não, William, eu acho que a grande questão desse acordo é que, da forma como ele foi desenhado, ele não permite ao governo Lula III ter uma predominância sobre o Congresso Nacional como tinha o governo Lula I e o Lula II. E o governo Fernando Henrique também, se a gente quiser ir um pouco mais para trás. Por quê? Porque ele manteve a impositividade das emendas, né, a forma que o governo Lula I e o Lula II, o governo Fernando Henrique... Isso, se pediu a declaração de inconstitucionalidade, isso não foi dado. Isso não foi dado. Institucionalizou-se, como o Murilo... Desculpe interromper, mas pedir a inconstitucionalidade das emendas impositivas é realmente declarar guerra ao Congresso Nacional, que imediatamente aprovaria uma emenda constitucional, transformando o que supostamente é inconstitucional em constitucional. Sim. Esse é o ponto. No final das contas, o Legislativo pode aprovar emendas que alteram o sentido das decisões. Ô Murilo, é que eu tenho a impressão de que o Palácio do Planalto e o governo Lula III tinham essa expectativa nesta ação, que foi frustrada. Porque no fim do dia, o que foi imposto ao Congresso é rastreabilidade e transparência, que todo mundo concorda, inclusive nós todos aqui. Agora, retomar o controle e as rédeas do orçamento e escolher para quem vai pagar a emenda e pagar mais emenda para quem, em troca de apoio parlamentar, que era o modelo
institucional brasileiro pré-2014, isso não acontecerá. As emendas continuam sendo impositivas, independente se o sujeito vota com ou sem o governo. Então, portanto, o governo Lula 3 não vai conseguir utilizar as emendas para a formação de uma maioria parlamentar, né? Como o Lula 1 e o Lula 2 conseguiu por meio de emendas. Vai, Daniel. E é por isso... Depois da sua, Daniel, a gente vai para o intervalo e continuamos depois, tá? Só para terminar. Rapidamente. E é por isso que o Congresso continua com seus mísseis apontados para o Executivo e para o Judiciário. Quer dizer... As PECs ali que limitam o poder do STF, concedendo até uma absurda possibilidade de o Congresso revisar qualquer decisão, bem ao estilo de Israel, e que levou milhões às ruas, isso continua tramitando. Isso pode sair a qualquer momento. Assim como pode sair a qualquer momento, quer dizer, a paralisação da agenda no Congresso. Segundo o projeto da reforma tributária não foi aprovado, LDO e orçamento podem ser aprovados muito mais adiante, o Congresso continua com as suas armas apontadas. Daniel, Caio, Murilo, a gente faz um breve intervalo e continuamos nesse assunto daqui um instantinho, pessoal. Até já.